Bom dia, amada igreja, paz seja convosco, amém. Estamos aqui nesta manhã de sábado, uma semana que a gente tem dito aí, a semana da Páscoa, né? Onde é aquela semana que, segundo a palavra de Deus, foi aquele momentos finais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero aproveitar essa manhã, que amanhã a gente comemora a Páscoa, né, a ressurreição, né, onde Cristo ressuscita no primeiro dia da semana. E eu quero deixar uma palavra ao coração de vocês lá no capítulo 15 do Evangelho de Marcos, né? É os últimos acontecimentos de Cristo, vamos dizer assim, antes de, vamos dizer assim, de morrer na cruz, de ressuscitar ao terceiro dia, né? Após isso, ele ainda caminha com os seus discípulos, né? Ali ele tem esse momento com os discípulos, e lá em Atos, né, dos Apóstolos, Lucas escreve no capítulo 1, né, ele dá aquela famosa frase, né, de Atos 1:8, né, e recebereis poder, né, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Mas eu quero deixar para vocês Marcos capítulo 15, a partir do versículo 33, né? Nesse capítulo aqui Jesus já está diante de Pilatos. Ali ele é colocado perante a multidão, né? E a multidão grita, crucifica-o, né? Então crucifica-o, né? O próprio Pilatos, né, pergunta, mas por quê? Né? Que crime ele cometeu, né? Mas eles gritavam mais ainda, crucifica-o, né? Mas eu quero ler a partir do versículo 33, que fala sobre a morte de Jesus, que diz assim: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber, e disse: deixe-o. Vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. Aqui, em outros textos dos evangelhos, diz, né, ele vai dizer, né, tudo está consumado, e aí a cabeça, né, cai, e ali Jesus, né, o homem humano, né, o verbo encarnado ali, morre, né, para dar lugar agora ao Jesus ressuscitado. Glória a Deus por isso. E o 38 diz assim: e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus, né, o líder de 100 homens, né, ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Mas também, um pouquinho mais para frente, no capítulo 16, diz assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana,
bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Porque antigamente, né, não é como nós hoje, mas os túmulos, né, eram cravados nas pedras, rochas e tudo mais, e era uma pedra muito, muito grande para remover, né? E para mulheres assim era muito pesado. E elas fazem essa pergunta, né? Mas lá no versículo 4 do capítulo 16 diz assim: mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, quer dizer, isso dá uma conotação assim, não é qualquer pessoa que foi lá ou de repente, né, mostrando assim que Jesus, a forma como que eles enrolavam, né, o corpo da pessoa morta, não chegava a ser um embalsamento assim, igual os egípcios faziam, né, uma mumificação, né, mas era uma forma que eles colocavam, enrolavam o corpo do morto, que não era simplesmente levantar ali e por dentro por dentro ali de onde a pessoa estava enterrada, simplesmente ela movia a pedra. Então por isso que ele está dando muita ênfase assim, né? Quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida, né? Então era algo, se fosse para remover, tinha que ser muito, muito forte a pessoa, e não poderia ser uma pessoa só, e teria que ser para fora, né? Por fora e não por dentro, né? Então, assim, dando mais credibilidade à ressurreição, né? Não era simplesmente Jesus estava lá, né, vivo ali, bonitinho, ou simplesmente alguém chegava rapidamente ali, carregava e, é o corpo de Cristo, vamos abrir o sepulcro ali, vamos arrancar o corpo para nós inventar alguma coisa nesse tipo, que ele ressuscitou, vamos dizer assim, ele sempre falava que ele era o Filho de Deus, ele ia ressuscitar, então vamos lá simplesmente, rapidamente pegar. Não era bem assim, né? Que está dando uma ênfase nesse sentido aqui, né? Então, entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Veja o lugar onde o havia posto. Vão e diga aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia, a região da Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Aquilo que eu falei, que Jesus, depois de ressuscitado, ele vai para a Galileia, porque ele havia falado, né, ficar em Jerusalém, né, até que do alto fossem revestidos. Ele fala, né, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Então Jesus, ainda antes de segundo Atos ali, né, capítulo Atos, no finalzinho do capítulo 1, ele ser assunto aos céus, né, Jesus ainda tem aquela conversa ainda com seus discípulos, caminha com seus discípulos, né, chega até a região ali da Galileia, tem aquele contato com Tomé, que Tomé toca, né, onde foi colocados os pregos e tudo mais. Ali, quando ele toca, ali que dá a entender que Tomé, né, crê realmente que Jesus, né, era o Cristo mesmo e tudo mais. Mas o que nós podemos dizer nesta manhã, amados, que segundo a tradição, né, foi a Semana Santa que a gente fala. Na sexta-feira, Jesus ele expira, como a gente diz assim, né, ele morre, ele dá aquela palavra, né, tremenda, né, tudo, né, está consumado, quer dizer, está terminado. E nós pregamos já no domingo aí a suficiência do sacrifício de Cristo, quer dizer, a cruz de Cristo foi suficiente para a nossa salvação, para a nossa
né, para a nossa vida com Deus, né? Hoje nós temos a vida eterna, hoje nós somos justificados perante Deus, né? Nós somos adotados, quer dizer, nós somos filhos, né? Fomos justificados, quer dizer, os nossos, né, se tornamos justos perante Deus, os nossos, houve a remissão de pecados, quer dizer, o nosso pecado foi perdoado, né? Aquela dívida, aquela maldição adâmica do pecado adâmico foi arrancado de nós. Então, que você nessa manhã de sábado, né, dá uma refletida, né, aqui, leia a partir do capítulo 15 aqui, ou um pouquinho antes, mas a partir do capítulo 15, né, de manhã bem cedo, né, os sacerdotes, os líderes religiosos, os mestres da lei, né, e todo o sinédrio, quer dizer, o conselho dos principais líderes religiosos, né, dos judeus, né, chegaram a essa decisão, amarraram Jesus, levaram e entregaram a Pilatos. E ali começa aquela conversa, e aí, né, eles pedem para soltar Barrabás, um baita de um bandido, né, um assassino, um homem cruel mesmo, um homem, né, terrível na sociedade, preferem soltá-lo e mandam crucificar. Em alguns pontos aqui é interessante que muitas pessoas aqui se crucificam, grita, daí ele pergunta que crime ele cometeu e eles falam assim crucifica-o, gritavam mais alto ainda, porque eles estavam sendo manipulados, né? Os líderes religiosos ali, os mestres da lei, né? O pessoal que fazia parte do sinédrio, né? Desse conselho, né, religioso de Israel, né? Que estava ali, né, infiltrado ali, estavam gritando no meio do povo, crucifica mesmo, ele blasfemou, ele fez isso, ele fez aquilo e tudo mais, enfim, né, foram ludibriados, né, foram enganados, e muitas vezes a gente é enganado, né, nesse sentido, mas que nessa manhã, gente, você possa fazer uma reflexão de tudo aquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário, você que está me ouvindo, me vendo nessa manhã, igreja. Para um pouquinho para refletir, né? A Páscoa é muito mais do que ovos e esse mês foi bem interessante, né? Uma das coisas assim, boas, vamos dizer se há alguma coisa boa no sentido desse Covid-19 é que uniu mais as famílias, né? Nós não terceirizamos mais, né, as coisas, por exemplo, muitos estão em casa ajudando os filhos a fazer lição de casa, muitos estão fazendo culto doméstico, muitos estão, né, lendo a palavra, ensinando seus filhos a palavra de Deus. Muita vezes a gente terceiriza isso para dentro da igreja, né? Na igreja tem um departamento de ensino, então eles que ensinam a palavra de Deus, eu não preciso ensinar a palavra de Deus, eu não preciso orar, né, lá a titia do culto infantil que faça isso, né, o líder lá dos jovens, dos adolescentes, dos juniores, eles que se virem a ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Então esse Covid-19 ele trouxe alguns benefícios, vamos dizer se existe alguma coisa, mas é nesse sentido. E um deles é assim, essa unidade em relação aos filhos, de nós estamos mais juntos, mais pertinhos, é aquela saudade da casa de oração, né? Porque a gente muitas vezes chega um momento que a nossa vida é tão corrida, a gente fala assim, puxa vida, tem que vir para o culto hoje, nossa, hoje tem culto, meu Deus do céu, né? Como fosse uma obrigação, assim, meu Deus do céu, né? Tem que ir, né? E hoje nós estamos vendo que uma casa de oração, ela faz falta. Por mais que nós somos a igreja, por mais que você, como eu, você deve fazer as suas devocionais, falar com Deus, ter o teu momento com Deus, estudar, examinar as escrituras e tudo mais, mas a casa de oração, se a gente vê que faz falta. E que nessa manhã, uma manhã assim, vamos dizer assim, lógico, uma manhã que estamos assim, nos preparando, porque daqui a pouco, vamos dizer assim, né? Daqui a pouco Jesus vai ressuscitar, né? Na madrugada de sábado para domingo, Jesus vai ressuscitar, né? E Deus vai cumprir a sua palavra. E a partir dessa ressurreição, igreja, que nós temos a certeza da nossa vida eterna. Que nessa manhã você
tenha uma manhã abençoada, um sábado assim abençoado mesmo, e que no domingo, né, que amanhã, domingo, nós vamos fazer uma grande ceia à noite, né, a partir das 19h30, com um grande culto de ceia do Senhor, que você prepare o teu pãozinho, se prepare o teu suquinho, né, o teu suco da videira ali, que nós vamos estar juntos louvando, adorando ao Senhor, e após uma mensagem maravilhosa, você vai ver né, o Cordeiro de Deus, né? Eis o Cordeiro de Deus, né? João Batista está dizendo. O que ele quer dizer sobre isso, né? Nós vamos falar sobre isso amanhã à noite, e assim após a mensagem poderosa, nós vamos estar todos juntos como família, juntos aí, você junto, não é separado, não é um no lado, outro na frente, lá um no quarto, no outro, não, é todo mundo junto, ali, junto mesmo, junto, né? Nós vamos estar ceando para a glória do Senhor. Amém, meus queridos? Eu quero terminar esse vídeo, eu quero terminar essa palavra nessa manhã, né, fazendo uma oração e abençoando o teu dia, abençoando o nosso dia. Feche teus olhos um pouquinho, se você pode, né? Se você está vendo aí, né, esse vídeo aí no carro, indo para o trabalho, né, ou você está dando plantão em algum lugar e está me vendo aí rapidinho, né? Mas deixa eu fazer uma oração rapidamente aqui para abençoar o teu dia. Grande Deus e Pai, nesse momento, Deus, eu quero abençoar, Senhor, a tua igreja, o teu povo, quero abençoar a nossa manhã, quero abençoar o nosso sábado, meu Pai. Meu Deus querido, como a tua palavra diz, meu Deus, esses 3 dias, meu Pai, sexta, meu Pai, para sábado, sábado para domingo, meu Deus, esses 3 dias, meu Pai querido, assim, foram dias muito importantes, meu Pai, no contexto cristão, papai, foi onde o Senhor morreu, meu Deus, onde José de Arimateia foi perante meu Pai ali e foi pedir o corpo de Jesus como senador, meu Pai, daquele Estado romano, meu Pai, da lei romana. Ele enterra, meu Pai querido, ali as mulheres, meu Pai, vão ali fazer todo aquele trabalho, ungir o corpo de Jesus, mas quando chegam ali, Senhor, elas observam, meu Pai, que a pedra do sepulcro estava aberta, eles entram, o anjo que estava ali, papai, diz que ele não está mais porque ele ressuscitou. Louvado seja o nome de Jesus. Que essa ressurreição seja uma ressurreição de vida, que seja uma ressurreição, meu Pai, de uma nova vida com Deus, uma ressurreição de unidade, de comunhão com a família, que seja uma ressurreição, meu Pai, de uma reflexão, meu Pai, melhor para nós, ó Deus, que possamos entender que tudo isso o Senhor fez, meu Pai, para que nós possamos ter vida e vida abundância, Pai. Por isso, Pai, eu peço nesse momento, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus te abençoe. Tenha um sábado abençoado e até amanhã nós podemos estar juntos na grande ceia do Senhor. Deus te abençoe. Amém e amém.